Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de língua portuguesa. Estamos aí falando de acentuação das palavras. Já estamos aí no terceiro vídeo, tá? Falamos nas outros videoaulas um conceitinho de acentuação, tonicidade, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, como acentuar as oxítonas, como acentuar as paroxítonas e como acentuar as proparoxítonas. E agora a gente vai continuar dando sequência a essas regrinhas aí, tudo bem? Se você está pegando esse vídeo agora, desse ponto aqui, eu aconselho você, é claro, a assistir os outros dois anteriores. Agora, é claro, se você não tem dificuldade com esses outros assuntos, vamos bola para frente aí. Legal, gente? A gente parou aqui nesse slide que você está vendo aí na sua tela, onde a gente falou das regras da proparoxítona, paramos aqui, e agora vamos ver alguns outros casos. O próximo caso, que é muito importante, é o caso dos monossílabos tônicos. Mono quer dizer um, né? Sílabos é uma única sílaba. São palavras que não têm as três últimas sílabas aonde pode acontecer a tonicidade. Ela só tem a última sílaba, ela é formada só por uma sílaba. E essa sílaba ela é tônica. Essa sílaba ela pode ou não ser tônica, na verdade. A gente já vai entender um pouquinho. Mas se ela for tônica, ela recebe acento. Sempre que ela for tônica, é claro, terminando em A, em E, em O, seguido ou não de S, no plural. Ah, é a mesma regra lá das oxítonas. É a mesma regra, só não tem aqui o em e o ens. Então, se for um monossílabo terminado em A, E, O, seguido ou não no S, e se for tônica, é claro que se acentua. Tá, e quando que eu sei que o monossílabo é tônico e quando eu sei que ele não é tônico? Porque lembra que a gente falou do conceito de acentuação? Você acentua palavras, sílabas, você acentua a sílaba tônica das palavras. Só que como nós estamos diante de uma única sílaba, que é o monossílabo, como é que eu vou saber se ela é tônica ou não, se ela é a sílaba forte ou não? Aqui entra uma regra legal. Na língua portuguesa, as palavras elas podem ser divididas em dois grupos. As palavras elas podem ser palavras com função gramatical. Vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui no cantinho, tá? Depois você vai entender o porquê. Ela pode ter uma função gramatical ou ela pode ter uma função lexical. Então, palavras gramaticais e palavras lexicais. Palavras gramaticais. Vamos primeiro pelas lexicais, né? Palavras lexicais, ou lexicais, se você preferir. Palavras lexicais, elas são palavras que carregam em si um significado. Ela não precisa de outras palavras para definir ela. Só de eu falar a palavra, você já tem uma imagem dela na sua cabeça, você já tem uma definição. Então, se eu falo, por exemplo, para ti, bola, você já tem uma definição de bola na sua cabeça. Você já sabe o que é uma bola. Bola, então, é uma palavra na língua portuguesa lexical. Então, se eu falar para você, árvore, é uma palavra lexical. As palavras gramaticais, elas não carregam em si um significado completo. Elas dependem de outras palavras ao redor delas para ela poder ter um significado. Por isso que ela é chamada de gramatical, ela precisa de outros elementos da língua. É o caso, por exemplo, das preposições, das conjunções. São palavras que só fazem sentido quando estão ligadas a outras. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o se. O que é o se? Qual que é a definição? Se eu falo se. Se o quê? Vende-se? Ou se eu não for... Você percebe que o mesmo se acabou tendo significados diferentes.
Caramba, e aí? O em. Eu gosto muito do de. De. De o quê? Ah, de... Não tem uma definição. Se não for o verbo, né? Se for o verbo é lexical. Mas se for a preposição de, não tem. Agora, se eu falo assim, casa de madeira. Opa, o de significa... a casa é feita com madeira, né? A composição da casa é de madeira. Agora, se eu falo casa de Maria, eu estou falando de posse. O mesmo de agora mudou o significado, é posse. A casa pertence a Maria, o de agora é posse. Percebeu então que são palavras que só têm sentido quando estão ligadas à outra. Essas palavras, do ponto de vista de serem tônicas ou não tônicas, são chamadas de átonas, né? Não tônicas. Elas não têm tonicidade, não têm força. Essas que forem palavras gramaticais, que não carregam significado em si, elas não são acentuadas quando são monossílabos tônicos, ou quando são monossílabos. Agora, se elas forem tônicas, ou seja, se elas forem lexicais, forem palavras que carregam significado dentro de si, aí sim ela leva acento. Claro, desde que ela termine em A, em E ou em O, seguido ou não de S. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, mas. Se esse mas aqui for a conjunção mas, né? Tipo, ele é tão bonito, mas tem chulé. Esse mas aí, ele funciona como uma conjunção. Só faz sentido dentro de uma frase. Então, ele é uma palavra átona. Então, ele não recebe acento. Agora, se esse mas for de maldade, né? Essas pessoas más. Elas são más. Você já tem uma definição do que são pessoas más. Mas é maldade. Então essa daqui, sim, porque terminada em A, seguido de S. Então, recebe acento. Né? Mês. Se for o mês, recebe. Aqui, vamos de novo. De. O de eu já falei, né? Se for a preposição de, não carrega significado sozinho, precisa de outras, então ela não recebe acento. Agora, se for o verbo, né? Se for um imperativo aí do verbo, dê isso a fulano, aí sim, né? Ele tem um significado, ele carrega um significado, então ela é uma palavra tônica. O do, se o do também for uma preposição, não carrega tonicidade, ele só está ligando duas palavras, né? Computador, do, cabeça. Então, é uma preposição, não tem tanto significado. Então, não recebe acento. Agora, se for o dó, por exemplo, dó de nota musical ou dó de sentir dó, né? Um sentimento dó. Aí, carrega significado em si, aí leva acento, porque terminou em o também, né? Pó. Pó. Você já sabe o que é pó. Tem significado, certo? Já. Você já sabe o que é. Já. Aqui, pé. Você já sabe o que é um pé. Tem acento. Nós. Nós. Só o nós aqui você já entendeu. Estamos falando de algumas pessoas. Poderia ser o nos, né? O pronome oblíquo, né? No caso oblíquo aí. Né? Se for o pronome no caso reto, nós somos, não sei o quê, aí recebe acento. Certo? Paz com S, tá? Paz com S, porque lembra, tem que terminar com A, E ou O, seguido ou não de S. Paz, estou falando de pá, né? Aquelas pá de lixo, pá de pedreiro. Então, isso aqui recebe acento. Então, S monossílabo tônico, porque carrega um significado em si, e terminou com A, E ou O, leva acento. E quando não for com A ou com E ou com O, leva acento também? Aí não, porque sol. Sol. Sol você já sabe o que é, mas termina com ol. Vez. Tua vez. Termina com Z. Paz com Z. É diferente do paz com S. Paz com S você já sabe o que é, a pá de pedreiro, pá de lixo. Agora, paz com Z carrega significado? Claro que carrega significado, só que termina com Z, então não leva acento. Dor. Dor. Carrega significado? Carrega significado. É monossílabo?
É tônico? É, só que termina com R, então não leva acento. Tudo bem, gente? Essa é a regra dos monossílabos tônicos. Terminou em A, em E, em O, seguido ou não de S. E tem, por ser tônico, ele carrega um significado em si, então leva acento. É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse nosso terceiro vídeo. Dá um joinha aí pra levantar o nosso astral e, claro, compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso. E inscreva-se no nosso canal, procura aí o linkzinho de inscrever-se para você poder acompanhar todas as outras videoaulas que a gente vai postando por aqui. Na próxima videoaula a gente dá sequência, falta algumas regrinhas ainda e regrinhas bem importantes, tá? Não fica sem assistir a próxima videoaula não. Até lá e, claro, agora ativo, hein? Parou o vídeo aí? Faz um resuminho, faz um esqueminha na cabeça para você poder gravar. É isso, forte abraço.